Se você é uma pessoa que trabalha com equipes criativas e você não é tão criativo, ou até você é criativo, você às vezes pensou, meu Deus, eu tenho a minha criatividade, eu sei lidar com ela, mas como é que eu faço para lidar com a criatividade de 5, 10, 20 pessoas ou mais pessoas juntas num lugar só e muitas pessoas criativas? Você trabalha numa agência de publicidade, você trabalha com design, você trabalha com Instagram, você trabalha com produção e criação de conteúdo. Como que eu lido com tantas pessoas criativas? Meu Deus, socorro! Alguém me ajuda. É pra isso que a gente tá aqui. Calma, eu vou tentar te ajudar hoje com algumas dicas que eu já aprendi na minha vida. Vamos lá então, gente. Algumas dicas que eu posso dar pra vocês. A primeira delas, que eu aprendi no meu tempo lidando com equipes criativas e tudo mais, é: esteja aberto a dialogar. Pessoas que tendem a ser muito criativas, pessoas que estão sempre em constante processo de criação, com novas ideias, pessoas que têm uma bagagem, uma referência cultural muito grande, que estão sempre criando alguma coisa e pensando em algo que não existe literalmente, né? Essa é a parte legal da pessoa criativa, ela tira literalmente uma coisa do nada e traz à realidade. Então, essa pessoa, ela sempre gosta de falar, normalmente, ou às vezes é uma pessoa mais introspectiva, mas é uma pessoa curiosa, observativa. E ela precisa de alguém que esteja gerenciando esse processo dela, junto com ela nesse trabalho, que dê espaço para ela falar, dê espaço para ela ter o seu momento de quietude no seu lugar, só ela, mas que ela também, se ela tiver alguma dúvida, alguma dificuldade sobre como tal processo funciona, por que isso é daquele jeito e tudo mais, ela tenha uma abertura com você para isso. Abrir para ela coisas que sejam importantes para as metas dela, para ela entender aonde a gente vai, de onde a gente vem, qual é o processo que está acontecendo ali, porque ela precisa que essa segurança venha de algum lugar e o seu papel como gestor dessa equipe criativa é fazer que essa segurança venha de você, no caso, tá? Então o primeiro passo é esse, esteja aberto para dialogar, tirar dúvida da sua equipe e ser essa segurança que ela precisa. Uma equipe criativa precisa de uma segurança, de uma âncora. Então eu gosto de dizer que a equipe criativa é um balãozinho que está voando e subindo. Você precisa ser a âncora que deixa esse balão voar, mas que não deixa ele sair da realidade, tá? Então você precisa ser essa âncora. E como a gente falou antes, essa equipe ela tem muita dificuldade, né, de entender limites. E com isso, existem a dificuldade de compreender, às vezes, metas e cumprir essas metas, porque uma equipe criativa ela é muito, como eu falei, um balãozinho que está voando no ar. Então, o seu trabalho é definir essas metas de maneira que ela não seja tão macro e seja mais micro. Uma meta macro, que é o seu papel de pensar um planejamento a longo prazo, de 5 anos, 10 anos, digamos assim, é uma meta que para uma pessoa criativa às vezes pode ser desmotivante. É uma meta que ela não vai conseguir trabalhar com essa meta. Então, legal, a empresa daqui a 5 anos quer ser uma empresa conhecida no mercado e tudo mais, beleza. Mas essa pessoa criativa, ela precisa entender o que ela precisa fazer hoje. Ela precisa de uma meta de hoje, prática, uma meta micro. Então ela precisa ter ali, no máximo, o seu mês planejado, e já é demais para uma pessoa criativa ter um mês inteiro planejado. Ela precisa ter sua semana de repente, então aí você precisa trabalhar com metas mais micro, metas mais próximas dessas pessoas, tá? Da sua equipe. Então, metas semanais, metas diárias de repente. Então, você estabelecer ali tais e tais dias da semana isso, tais e tais dias da semana aquilo. Então, essas metas mais micro, não tão macros, tá? Então, estabeleça metas palpáveis, mais próximas da realidade dela, do dia a dia, do cotidiano, meta micro, e não coloca para ela sempre as metas grandes, daquele negócio que vai acontecer lá no futuro. Até porque isso pode ser um fator distrator para sua equipe, que ela vai pensar daí no futuro, 10 anos, e ela vai esquecer que para amanhã ela precisa entregar um projeto tal. Outra coisa, e aqui é uma terceira dica muito valiosa para uma equipe criativa. Gente, troque o estilo das suas reuniões e comunicações com essa sua equipe. Se você é uma pessoa que está acostumada ou prefere, de repente, reuniões onde você fica horas falando alguma coisa, onde você detalha todo o planejamento, e aí essa dica tem um link específico com a segunda, né? Se você fica horas numa reunião falando coisas por muito tempo e tudo mais, cara, essa sua equipe criativa não quer saber. É um diálogo muito... Tá, pra quê? Eu não preciso saber de tudo isso. Então troque o seu tipo de comunicação com a sua equipe criativa. Então estabeleça uma comunicação mais assertiva e enxuta
com a sua equipe. Então, ao invés de você fazer uma reunião de 30 minutos para falar alguma coisa, cara, uma mensagem bem redigida resolve. Então, você escrever de repente um parágrafo e mandar, essa pessoa lê e acabou. O trabalho que você vai ter é de ser assertivo nessas palavras para entender se o que você está passando é aquilo que a pessoa vai entender e tudo mais. Então, de repente, escreve essa mensagem, mostra para uma pessoa que você considera que é criativa, que ela tem essa dificuldade de foco e concentração por muito tempo, às vezes em uma coisa só, e vê se está entendível, se ela conseguiu entender aquilo que você quer passar. Tá? Então, uma dica é essa: diminui, enxuga a sua comunicação, não seja uma pessoa expansiva na sua comunicação. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é: seja você organizado. Essa é uma dica importante, é a nossa quarta dica. Porque se você não for organizado, a sua equipe não vai ser organizada. A sua equipe vai ser um reflexo daquilo que você é, da gestão daquilo que você quer passar para ela. Então, se você não tem organização, a sua equipe não vai ter a confiança para falar com você, você não vai ter as metas para estabelecer para sua equipe e você não vai ter a comunicação assertiva, porque você não vai ter os dados que você precisa para passar. Então, você percebe que as dicas anteriores que eu falei para vocês dependem da sua organização? Então, você pode também ser uma pessoa criativa. Nada te impede de você gerenciar uma pessoa criativa, de você não ser criativo. Mas para você fazer essa gestão, você precisa dar um passo a mais no seu desenvolvimento pessoal, de trabalhar a sua organização própria, de trabalhar como você se organiza, como você põe as suas demandas, as suas prioridades em ordem. E por último, vou dar uma dica de bônus para vocês aqui, é que, como eu falei, não impede que você gerencie uma equipe criativa ou um grupo de pessoas criativas que você seja criativo. Então busque você também estimular a sua criatividade, tá? Então é uma coisa muito importante que você entenda, se coloque no lugar da sua equipe criativa. Como que a minha equipe pensa? Como que eles entendem os processos? Se preocupe com isso, se preocupe em se colocar no lugar da sua equipe criativa. E para isso, desenvolva a sua criatividade também, tá? É super importante você trabalhar esse ponto. Aqui no canal a gente tem um vídeo falando sobre criatividade, então não se preocupe em não saber por onde começar. Acesse esse vídeo, vai estar aqui nos cards para vocês, e veja sobre o que é criatividade, como que você pode desenvolver melhor essa sua criatividade também, tá bom? Valeu, pessoal, tamo junto e é isso, até a próxima vez que a gente vai falar um pouquinho mais sobre planejamento. Por hoje foi isso e espero que você tenha sucesso no gerenciamento das suas equipes criativas.